Estamos gravando agora, a partir deste momento, a nossa semana de tabela periódica. O objetivo das aulas desta semana, né, pelo meu planejamento, a gente vai ter. O ideal seria que nós terminássemos a semana com todo o conteúdo de tabela periódica resolvido. Talvez não dê tempo. Talvez a gente tenha que avançar um pouquinho na aula da semana que vem, mas a ideia é que esses próximos encontros a gente saia daqui olhando para a tabela periódica de uma maneira diferente. A gente vai perceber que na química existem... A química é uma área onde a matéria ela se relaciona, né, interage, e ela interage a partir de comportamentos, de características. Então quando um átomo vai se ligar ao outro para fazer um composto químico, essa interação é regida por um comportamento. E na química existem basicamente dois tipos de comportamento opostos, que são o comportamento de doação de eletrônica, são átomos que, digamos assim, por alguma característica, quando se relacionam, doam elétrons, e os átomos que, de alguma maneira, recebem os elétrons, né? Ou seja, a gente está dizendo aqui, fazendo link com a física, que a matéria se relaciona a partir de força eletromagnética. As cargas elétricas estão interagindo quando os átomos se aproximam. Basta a gente lembrar, rapidamente do conceito de ligação iônica, onde um átomo troca elétron com o outro, e essa troca de elétrons se dá por uma afinidade. Então, nosso objetivo é tentar entender que a tabela periódica ela é um mapa de comportamento dos elementos. Eu consigo observar o comportamento químico de um elemento na natureza a partir do posicionamento desse elemento na tabela periódica. Eu não vou aqui, gente, como é um curso muito focado para vestibular, ele não é uma coisa viajada, eu não vou ficar falando do histórico da tabela periódica. Eu não acho que vale a pena a gente falar do histórico da tabela periódica. A gente vai começar a aula com a tabela periódica moderna. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque se você já olhou, e depois eu vou encaminhar para vocês o material de leitura complementar, nesse material tem uma parte bem legal de histórico da tabela, que não é uma coisa que caia. Então, se você tiver um tempo, leia, senão não vai fazer diferença nenhuma. Mas nesse histórico, a gente vai perceber que a organização da tabela periódica, ao longo da história, teve sempre um critério diferente. Quem organiza o comportamento, os elementos numa forma que a gente chama de tabela, está usando algum tipo de critério. E o critério que a gente está usando aqui é um critério estrutural do átomo. O que isso quer dizer, Dan? A tabela periódica é um reflexo do diagrama de Linus Pauling. A gente terminou o assunto da semana passada, desembocando no modelo em que os elétrons têm níveis de energia no átomo. O elétron é uma função de onda e cada função de onda tem um nível de energia. Coisa meio maluca. E os átomos se diferenciam pela quantidade de elétrons e pelas energias dos elétrons. Quando eu pego o diagrama de Linus Pauling e transformo ele numa tabela periódica, surge o que a gente vai ver, que é a tabela periódica. Então, a história vai começar assim. Quais são os objetivos do assunto? O que eu preciso sair daqui sabendo para o vestibular? Primeiro, é a primeira parte do assunto. Relação entre estrutura e a posição na tabela periódica. Então, por exemplo, por que a tabela periódica tem esse espaço meio vazio aqui? Isso é uma coisa que chama atenção, Ela vai ficando com mais elementos à medida que você vai olhando ela de cima para baixo, Quando a gente olha na primeira linha da tabela, você tem 2 elementos. Na segunda você tem 8, na terceira você tem 8,
Aí na quarta linha dispara. E na quinta também. A sexta e a sétima linhas são tão grandes que a gente teve que criar aqui um pedaço para baixo. Depois eu vou mostrar para vocês uma tabela bem legal, uma tabela interativa, para a gente... para variar, viu, gente? É uma aula que eu vou falar muita coisa. Uma aula de muito conceito. Tá? É o momento em que a gente tem para conhecer melhor a tabela periódica. É legal saber a posição de alguns elementos na tabela? É bom, é bom. Conhecer se o elemento está mais acima, mais abaixo, se ele está, por exemplo, nessa região aqui, ó, da esquerda, ou se ele está nessa região da direita. Tá? Essas coisas todas elas são um pouquinho importantes, mas isso tudo vem com a leitura. Quanto mais tempo você ficar olhando para isso, melhor é. A segunda parte é o que nas apostilas, no cursinho, vocês conhecem com o termo propriedade periódica. Né? Por exemplo, para quem lembra um pouco desse assunto, né? Sabe que os elementos da família 1A, que são esses que estão aqui na parte vermelha, aqui, ó, eles são elementos que formam cátions na natureza. São doadores de elétrons. O fato desse cara ser doador de elétron pode ser explicado pelo posicionamento dele na tabela periódica. Não, mas por que os elementos da esquerda são formadores de cátions? Né? Se você tentar lembrar daquelas cargas que a gente fica tentando enchendo o saco de vocês para decorar, né? Ah, carga do magnésio, mais 2. Ah, carga do cálcio, mais 2. Por que sempre mais, né? Ao passo que, por exemplo, o cloro, ele já tende a formar ânion, menos, né? O cloreto, o fluoreto. Então, esse comportamento todo ele é dado em função do quê? Todos os comportamentos que a gente vai analisar são decorrentes de um pequeno detalhe do átomo, que é o que a gente vai definir como raio atômico. Para quem já teve aula comigo sobre esse assunto, eu já falei várias vezes, olha, o raio atômico ele é a propriedade que explica todas as outras. Então, se você quer entender o que é energia de ionização, se você quer entender o que é afinidade eletrônica, você tem que entender o que é o raio. Então, qual que é o nosso plano para a aula de hoje, especificamente? Falar dessa primeira parte e tentar entrar na parte de propriedades definindo pelo menos o raio atômico. Tá? Que aí a gente tenta ver se dá tempo de falar sobre o raio atômico. Se der tempo, ótimo. Aí a gente digere o assunto para amanhã entrar nas outras propriedades, fazer exercícios e tudo mais. Tá bom, gente? Beleza. Lembrando sempre que se quiserem interromper, fiquem à vontade aí no chat, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou descompartilhar a tela e vou recompartilhar em outro ambiente aqui para vocês. Deixa eu achar. Aqui. Pronto. Agora talvez vocês estejam vendo uma tabela periódica de fundo escuro. Essa tabela é bem legal para a gente poder fazer uma primeira leitura dela, tá? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para aquela primeira leitura da tabela que vai dividir os elementos em linhas horizontais e linhas e colunas verticais, né? As linhas horizontais são 7. Então tá aqui, ó, linha 1, linha 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Essas linhas a gente chama de períodos. Períodos. Essas colunas aqui, elas são numeradas pela IUPAC, que é o sistema de numeração oficial, né? Em números crescentes também, 1, 2, 3, até 18, tá? Talvez vocês conheçam uma outra formatação desses números, né? Aquela formatação em que os números são divididos em famílias A e B. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, tá? Beleza? O que eu quero chamar a atenção, assim, numa primeira abordagem, é para você entender a lógica da tabela, porque a hora que você observar isso aqui, você vai falar, puta, entendi a tabela. Não que você saiba tudo dela, mas você já entendeu a dinâmica da coisa. Eu vou clicar aqui nessa opção, ó, elétrons.
elétrons. Elétrons. Olha o diagrama de Linus Pauling aqui no meio. Tá vendo? Tá? Com todos os níveis e subníveis, ok? Então, níveis S, ó, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Níveis P, níveis D e níveis F. Tá? Perceba que eu vou clicar aqui no nosso querido hidrogênio. Perceba que ao clicar no hidrogênio, aparece a configuração eletrônica do nosso querido. Ó. Um elétronzinho aqui. Diagrama de Pauling. Meu, é absurdo isso aqui, cara. Não, eu fiquei... Bom, não vou nem ficar falando o que eu fiquei fazendo, né? Nas últimas 1h30, mais ou menos. Aí, nota que interessante que nessa tabela, do jeito que eu estou mostrando, olha onde está o hélio. Olha aonde está o hélio. Olha o hélio. Ele está em cima do berílio. Eu vou clicar no hélio. Veja o que vai acontecer. Completou o elétron, ó. Completou o elétron, ó. 1s2. Depois agora eu vou no lítio. Ó, 1s2, 2s1. 1s2, 2s2. Berílio. Quer dizer, você vai percebendo que a tabela, primeiro, né? Ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Ela é organizada em ordem crescente de número atômico. E, portanto, ela é organizada em ordem crescente de número de elétrons. Tá vendo? Olha o flúor. O flúor está em 2s2, 2p5. Tá vendo? Agora eu vou para o neônio. 2s2, 2p6. Notem que ao fazer a distribuição do neônio, eu encerrei a segunda linha da tabela. Perceberam isso? Encerrei a segunda linha da tabela. Perceba que no diagrama de Pauling, eu encerrei a segunda camada eletrônica. Estão entendendo o que está acontecendo aqui? Tá? Agora, eu vou para o sódio. Olha o que vai acontecer no sódio. Sódio. 3s1. Tá vendo? Magnésio. 3s2. Alumínio, 3s2, 3p1. Olha lá. Tá vendo? E assim sucessivamente. Tá? Outra coisa que eu queria mostrar para você, então isso aqui, depois eu vou escrever tudo na tela, a gente vai escrever tudo isso, definir, tá? Mas é que eu acho que essa observação toda, de uma certa forma, ela tende a manter a gente um pouco mais instigado, para falar, pô, acho que eu vou entender esse negócio. Acho que eu vou entender. Outra coisa que eu queria chamar a atenção ainda é aqui. Eu vou clicar no fósforo. Veja que o elemento ele está acompanhado aqui do número atômico, tá? E aqui você tem a massa atômica, tá? A massa atômica, ó, esse número aqui, 30,974, tá bom? Beleza? Aqui você também vê, ó, peraí, vou voltar aqui no fósforo. A distribuição por camadas, 285, camada K, que seria a primeira camada, né? Aqui, ó. Camada L, que seria 2s2, 2p6. Estão acompanhando? E a camada N, tá aqui, 3s2, 3p3. Tá vendo? Ó? E veja que aqui você consegue determinar até o número quântico dos elétrons, né? Ó. Você escolhe um elétronzinho qualquer aqui, ó. Ah, quero os 4 números quânticos desse maluco aqui. Tum, tá? Beleza? Aqui você tem tudo, ó, olha os números quânticos aqui, ó. Tá? Vamos ver aqui, ó. Tá? Beleza? E aqui, ó, eu vou clicar no fósforo, aparece lá a Wikipédia com algumas informações. Característica, tá? Não sei se vocês estão vendo a tela da Wikipédia, gente? Tem umas fotinhos aqui, eu não sei se isso aqui é compartilhado, porque é um link na Wikipédia. Deixa eu ver aqui. Ai, que bom que vocês estão vendo. Tá. Por exemplo, perdão. Sem querer eu fechei aqui, ó. Por exemplo, no caso do fósforo, o que valeria a pena a gente lembrar, né, ó?
Os alótropos, ó. Fósforo branco, fósforo vermelho. Tá? Beleza? Tranquilo? Tem outras propriedades, quer ver? Por exemplo, eu vou clicar aqui na opção isótopos. Isótopos. Olha, peraí, opa, perdão. Olha quantos isótopos tem o berílio, gente. Olha quantos isótopos tem o berílio. Vamos trocar? Hidrogênio. Nossa, Dan, peraí. Alguém pode me explicar isso? Quantidade de isótopos de hidrogênio? A gente aprende que geralmente que o hidrogênio tem quantos isótopos? Então, mas olha o que essa tabela está mostrando para a gente, pessoal. Olha que louco. Tem vários isótopos que são originados de coisas diferentes. Ó, por exemplo, ó, você tem esse hidrogênio aqui, que ele emite partícula beta. Você tem outros hidrogênios aqui, que podem sofrer, por exemplo, emissão de nêutron. Esses hidrogênios loucaços, eles são geralmente hidrogênios obtidos em acelerador de partícula, em processo de fusão nuclear, tá? São sintéticos, vamos dizer assim. Você tem, quando você vai definir isótopo, por exemplo, você vai definir os isótopos naturais e você tem algumas situações em que tem isótopos artificiais. Por isso que tem essa quantidade. Por exemplo, vamos ver outro aqui, ó. Flúor. O flúor tem 250 mil isótopos também. Ó. Tá? Boro. Também. Tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, ainda nessa primeira escalada de tabela. Propriedades. Propriedades. Aqui, peraí. Aqui tem o estado físico, por exemplo, ó, a temperatura ambiente. Tá? Você escolhe aqui uma temperatura e aí você vê o que é sólido, o que é líquido, o que é gasoso. Tá? Eu posso escolher, por exemplo, clicar por categoria de elementos. Opa. Não era isso que eu queria. Era só clicar aqui, ó. Metal. Olha a quantidade de metal que tem na tabela. Não metal. Pouquíssimos, ó. Os não metais. Metais é uma galera. Tá? Depois a gente volta aqui, no finalzinho. Depois eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Tá? Deixa eu descompartilhar agora. Então, qual que foi a lógica, né? Observada. Vamos trazer a estrutura eletrônica para a tabela periódica. Tá? Então, vamos começar a organizar o que a gente chegou a observar ali. Deixa eu... Pronto. Tá aqui. Então, olha só. Na primeira leitura da tabela, a gente vai dividir os elementos em categorias. Aqui você tem uma lista dos grupos ou famílias mais importantes da tabela periódica. Tá? Por que eles são importantes? Porque eles contêm elementos que você precisa conhecer um pouquinho da história, vamos dizer assim. Tá? Então, o grupo 1, que corresponde a esses elementos em vermelhinho aqui, ó, tá? Os metais alcalinos. Tá? O grupo 2, que é o grupo do lado, que é o grupo dos metais alcalinos terrosos. Tá? Esses dois grupos, eles são chamados também, naquele sistema de numeração que a gente usa mais no Brasil, né, de família 1A e família 2A.
Daqui a pouco a gente faz essa distinção do que é A e o que é B, tá? Beleza? Aí, você tem essa região em amarela aqui da tabela, essa parte do meio da tabela, ela contém os elementos chamados elementos de transição. Tá? Os elementos de transição, na sua totalidade, são metais. Tá? Então, em algumas tabelas, eles vêm até com o nome de metais de transição. Esses elementos de transição são as chamadas famílias B. B. No sistema da IUPAC, essas famílias B, elas compreendem do grupo 3 até o grupo 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? São 10 colunas. Chamo a atenção de vocês para essa informação. São 10 colunas. Tá? 10 colunas. Depois, nessa outra parte da tabela aqui à direita, as famílias voltam a ganhar, no sistema da IUPAC, continua a numeração, ó, 13, 14, 15, tá vendo? Ela contínua. A numeração da IUPAC ela é contínua, de 1 até 18. Só que no sistema que a gente está acostumado a usar no Brasil, então dependendo de onde você vai fazer vestibular, você tem que tomar cuidado com essa observação. Agora ela volta às famílias A. Os elementos voltam a ter a classificação A. Só que a numeração ela fica meio bizarra. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Tá? É claro que a gente está muito acostumado com essa numeração que vocês estão vendo à direita, justamente porque ela é confortável de usar. Ela nos dá uma informação preciosa na química, para quem sabe do que eu estou falando, né? Do que está escrito aqui embaixo. Ó. A numeração das famílias A, de 1 a 8, ela foi atribuída a partir da quantidade de elétrons da camada de valência. Lembrando que a camada de valência é a camada onde os elétrons estão mais afastados do núcleo. Ou, um jeito nerd de definir camada de valência seria a camada cujos elétrons têm o maior número quântico principal. Vou repetir. A camada de valência é a camada na qual os elétrons que estão nela, têm o maior número quântico principal. O que significa ter o maior número quântico principal? Está mais longe do núcleo. Tá? Beleza? Então, guardem isso. A única exceção aqui que eu vou chamar a atenção de vocês é a seguinte, é o hélio, Notem que o hélio, ele foi colocado aqui, ó, no grupo 8A, na família 8A. Sendo que na nossa tabela, daquela tabela que eu mostrei para vocês agora há pouco, o hélio é colocado aqui, ó. Tá? Ele deveria, de fato, estar aqui. Porque ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele tinha que estar aqui, ó. Por que o hélio não foi colocado aqui? Digamos assim, em respeito a ele. Jamais ele, vamos dizer assim, ele jamais aceitaria que a sua imagem estivesse associada a um metal alcalino terroso. O que eu estou querendo dizer com isso? Com essa piada infame? Que o hélio ele não tem comportamento nenhum de metal alcalino terroso. Primeiro, ele nem metal ele nem é sólido na temperatura ambiente, Os metais em laranjinha que vocês estão vendo aí, eles são caracterizados por terem reatividade alta, Os caras reagem violentamente, tá? Inclusive, a gente vai até falar sobre isso nos exercícios. Então, o hélio foi colocado aqui em respeito a ele, tá? Beleza? Então, a exceção fica por conta do hélio. Outra coisa que eu queria comentar também é o seguinte, tá? Em algumas tabelas, talvez vocês vejam o hidrogênio à parte, O fato do hidrogênio ser colocado à parte também seria em respeito a ele. Por quê? Porque embora ele tenha um elétron na camada de valência, assim como os outros, o hidrogênio ele só tem uma camada.
E o fato dele ter uma camada só, gente, torna ele um elemento todo especial, né? Ele é gás na temperatura ambiente, os átomos são bem pequenininhos, então a molécula de hidrogênio, ela é uma molécula de interações fracas. Então, assim, o hidrogênio muitas vezes é colocado, tem aquela brincadeirinha, né, que fala, o hidrogênio não tem família, justamente por causa disso. Então, nessa figura que vocês estão vendo aqui, o hidrogênio foi colocado aqui, mas ele está com uma coloração diferente, sugerindo então que ele não é esse o cara, ele não deve ser colocado associado aos metais alcalinos, tá? Grupo do boro, não tem nome, família do boro, família do carbono, nitrogênio, os calcogênios, né? Na família dos calcogênios, eu destacaria o oxigênio e o enxofre, tá? São os dois mais importantes, mais relevantes. Os halogênios, os halogênios são super famosos, né? Na orgânica tem todo um capítulo lá dedicado ao estudo dos halogênios na orgânica, né? A reação que se faz chamada halogenação, tá? A gente destaca aqui os 4 primeiros da tabela: flúor, cloro, bromo, iodo, tá? E depois os gases nobres, beleza? Então, linhas horizontais. Horizontais. São chamadas de períodos. E linhas verticais. Ou vamos colocar colunas, né? Que daí não precisa nem escrever. E colunas. São os grupos ou famílias. Tá? As famílias do tipo A e as famílias do tipo B. Tá? Os elementos do tipo A, que são esses que vocês estão vendo na tabela, são os famosos representativos. Tá? O que é interessante você conhecer com uma certa destreza, né? Sobretudo as 3 primeiras linhas horizontais da tabela. Os elementos contidos nessas 3 primeiras linhas, né? A primeira linha que tem o hidrogênio é hélio. A segunda linha que vai do lítio até o neônio. E a terceira linha que vai do sódio até o argônio. Até a quarta linha, viu, gente? Potássio, cálcio, alguns elementos de transição famosos, né? O ferro, o cobalto, o níquel, o cobre. Conhecer um pouquinho das características dele, né? O que eu costumo chamar de repertório químico. Então, por exemplo, o aluno ele precisa saber, um aluno que vai para o vestibular na condição que vocês estão indo, né? Que precisam ir bem nas provas. Você precisa saber, por exemplo, que na família 7A, o flúor e o cloro são gasosos, na temperatura ambiente, o bromo é líquido, o iodo é sólido. Então, essas informações elas vêm como? Fazendo exercício, tá? Beleza? Vou trocar aqui o slide para a gente seguir à frente. Vou trocar aqui. Qualquer coisa vocês peçam para eu voltar ou perguntem, tá? Períodos e níveis de energia, que é bem tranquila a definição, tá? Então, ó, por definição, na tabela, quando você organiza os elementos da maneira que eles estão dispostos, né? Ou seja, em ordem crescente de número atômico, automaticamente a tabela ela assume a configuração que vocês estão vendo aí, que é a do diagrama de Pauli. Então, cada período, ou seja, cada linha horizontal, corresponde ao nível de energia de um determinado átomo. Então, ó, a linha horizontal corresponde ao número de camadas eletrônicas do átomo.
tá? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Porque a partir do momento que você constata isso, você começa a perceber que os elementos, de uma certa maneira, estariam organizados também em termos de tamanho, né? O que eu quero dizer com isso? Os elementos que estão mais abaixo da tabela periódica, quinto, sexto, sétimo período, são elementos que têm mais camadas, né? Se são, porque tem mais elétrons. Se são elementos que têm mais camadas, a gente começa a imaginar átomos de tamanhos diferentes. E por que essa constatação ela é decisiva? Porque é o tamanho do átomo que vai mediar o comportamento dele. A gente vai perceber, por exemplo, que existe um certo comportamento doador de elétron associado a átomos grandes. Existe um certo comportamento de átomos ganharem elétrons para átomos de tamanho pequeno. Então, percebe como só essa pegada, né? Olha, então quer dizer que o período é o número de camadas? Você já começa a pensar nos átomos assim, ó. Por exemplo, imaginem, por exemplo, os elementos da família 1A. Família 1A. Eu vou até colocar o hidrogênio aqui, né? Embora ele não seja da família. Hidrogênio, certo? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Certo? Isso vai valendo também para os outros elementos nas verticais, né? Nas verticais. Percebe que você já vai entendendo o conceito de raio atômico, tá? Então, outra informação importante, né? Então, quer dizer que quando você pega um elemento, né? Vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Vamos pegar o exemplo do elemento sódio. Se você olhar para o elemento sódio, ele está no terceiro período. O que significa isso? Bom, você pode interpretar isso como pensando assim, olha, ele tem 3 camadas eletrônicas. E você pode pensar também que a configuração eletrônica dele vai até o nível 3. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz a distribuição eletrônica, né, você vai imaginar uma distribuição eletrônica terminando em 3 alguma coisa. 3 alguma coisa. Essa que é a ideia, tá? Beleza? Continuando. Qualquer coisa pede para voltar, tá? Perguntas até aqui, gente? Período. Essa parte aqui. Só um minutinho. Eu acho, assim, na minha concepção, que esse slide é o slide que cai a ficha. Né? Quando a gente olha para a tabela periódica, talvez a gente não atente para essa divisão que vocês estão vendo aqui. Mas, de fato, ela existe. Tá? É possível a gente olhar para a tabela periódica em 4 pedaços, os blocos que a gente chama. Tá? Esses blocos, eles têm uma relação direta com o subnível mais energético do átomo. E aí, antes de eu começar a falar dos blocos, eu gostaria de me certificar que todo mundo entende essa expressão aqui, ó. Subnível mais energético. Vocês lembram que quando a gente faz a distribuição eletrônica... Espera aí. Por que eu não estou me vendo? Preciso me ver. Espera só um pouquinho. Agora.
Eu sem querer fechei minha câmera aqui. Quando a gente faz a distribuição eletrônica do diagrama de Pauling, usando, né, aquela regra das diagonais lá, qual é o critério que a gente está usando para fazer aquilo? Não é a energia crescente dos elétrons? De tal maneira que você vai distribuindo, perdão. Quando você coloca o último elétron, qual é a certeza que você tem em relação àquele elétron? Que a energia dele é maior do que a dos outros que você colocou antes. Porque os primeiros elétrons são colocados porque têm menor energia, lembra? Daquele princípio em que você vai construindo o átomo pensando nos elétrons e energia. Muito bem, então o que é na prática o subnível mais energético? É o último lugar onde você põe o elétron no diagrama. Então vou colocar aqui, ó. Último subnível a ser preenchido pelo diagrama. Beleza. Então, vamos primeiro olhar nesse desenho bem rápido, depois a gente vai lá para a tabela de novo. Aqui. Então, qual é a historinha? Aquelas duas primeiras colunas que a gente falou no começo da aula são conhecidas como os elementos do bloco S. Então, na prática, o bloco S corresponde às famílias 1A e 2A. Tá? Eu vou anotar isso depois. Depois eu vou colocar... o hélio... Veja que o hélio, ele, embora esteja colocado aqui desse lado, ele foi colocado da mesma cor do bloco S. Então, a gente pode falar de bloco S, seriam família 1A, 2A, mais hélio. Ok? Notem para o fato de que os elementos do bloco S são duas colunas. Ok? Duas colunas. Os elementos do bloco P estão localizados desse lado aqui. Você tem uma parte que é metal, tem uma outra parte que é não metal, os gases nobres, enfim, é uma bagunceira. Tá? Esses elementos compõem 6 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Os elementos de transição são divididos em D e F. Tá? Os elementos de transição são divididos em D e F. Os elementos do bloco D são os que estão aqui no meio da tabela, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. E aqui você tem os elementos do bloco F. Os elementos do bloco F, eles são divididos nas linhas 6 e 7. Então, o bloco, isso aqui ele estaria na 6ª linha, e isso aqui estaria na 7ª linha. Tá? Nós temos uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 colunas. Então, vamos colocar isso aqui, vai. Ó, bloco S. Bloco S eu tenho grupos 1 e 2. Ou, se quiser, né, família 1A e 2A. Mais o hélio, né? Mais o hélio. Bloco P. O bloco P, ele compõe 6 grupos. Os grupos de 13 a 18. Ou de 3A a 8A. Então, aqui a gente já consegue definir... Opa, perdão, gente, eu fui arrastar a minha própria imagem aqui sem querer risquei a tela. Aqui a gente já percebe uma coisinha. Eu posso, então, dizer que os elementos representativos... Lembra que eu chamei os elementos A de representativos?
Eles são, na verdade, os elementos dos blocos S e P. Tá? Então, aqui você constitui os elementos representativos. Então, talvez alguns de vocês já tenham ouvido o professor falar assim, galera, se você estiver fazendo a distribuição eletrônica e o cara terminar em S ou P, ele é da família A. Você pode fazer qualquer teste, depois a gente vai ficar testando lá na tabela. Tá? Primeiro vamos anotar aqui, depois a gente coloca. Aí, você tem os elementos dos blocos D e F. Tá? Os elementos dos blocos D e F são os elementos de transição e os lantanídeos e actinídeos. Então, os blocos D. Os blocos D, eles correspondem aos grupos de 3 a 12, ou os que a gente vai chamar de família B. Aí uma coisa importante, tá, pessoal? Sabe aquela dinâmica que eu mostrei para vocês no slide anterior? Olha aqui, ó. Nesse slide. Sabe aquela associação entre o número da família e o número de elétrons? Isso só vale para a família A, tá? Isso só vale para a família A. Por um motivo que a gente não vai entrar nessa discussão agora. Ah, por que que na B não acontece? Por X. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Tá? Então não é para, por exemplo, você olhar numa tabela e ver lá, o cara está na família 4B. Ah, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá? Só para a família A. São os representativos, são os que importam mesmo, tá? Até no nome já tem essa ideia meio explícita, né? Tá? Esses daqui são os metais de transição. A química desses metais, gente, ela é toda louca. Como assim, Dan? Por exemplo, você consegue imaginar metal fazendo ligação covalente? E metal de transição faz isso. Os metais de transição, basta pensar, por exemplo, né, na hemoglobina, que tem um elemento metálico ali fazendo uma ligação covalente no grupo M da hemoglobina. Né? A própria hemocianina nos artrópodes também, que tem o cobre. O magnésio na clorofila. Né? O magnésio nem é metal de transição, né? E mesmo assim faz a ligação na clorofila. Então, os metais de transição, eles fazem ligação covalente, eles podem ter, tipo, vários NOx. Né? Por exemplo, quem lembra de NOx duplo? Ferro, 2, 3. Cobre, 1, 2. Né? É tudo metal de transição que tem essa tendência. Tem metal de transição que pode ter 3 NOx. Né? O manganês, por exemplo, você encontra manganês até com NOx mais 7. Então, eles têm um comportamento meio maluco. Alguns deles não obedecem octeto. Tá? Então, o estudo dos elementos de transição para o vestibular ele é zero. A gente apresenta eles, né? Ó, tá aqui metal de transição, tem toda uma química que eu falei por trás disso, tá? E os lantanídeos e os actinídeos constituem o bloco F. Lantanídeos e actinídeos. Que também são conhecidos, né, essas duas coluninhas de baixo ali que estão em azul, conhecidos como terras raras. Né, o próprio nome já sugere a chance de você conseguir encontrar isso aí na natureza. Tá? Beleza? Isso aqui é aquela parte que eu falei, né? Que é uma leitura mais relacionada à estrutura. Agora veja que interessante. Por que que os elementos do bloco S só compõem duas colunas? Alguém poderia me explicar? Por que que os elementos do bloco S só compõem duas colunas? Né? O que eu quero dizer com essa pergunta é basicamente o seguinte. Quando você divide a tabela em blocos, você percebe que a quantidade de colunas por bloco, ela varia. Né? Os blocos S,
Aqui, bloco P, né? Qual é a relação dessa divisão, né, de bloco S, P, D e F com esse número de colunas, gente? Tentem me explicar isso. O subnível S só comporta 2 elétrons? Sim. Sim. Resposta, sim. Boa. É por aí. É por aí. É por aí. Qual, então, é vamos tentar especificar um pouquinho mais, né? Tipo, qual que é a relação do subnível S comportar só 2 elétrons, né? Não sei se todo mundo viu no chat aqui, que a Isa fez uma observação. Professor, o subnível S só comporta 2 elétrons, né? Eu falei, sim. Qual é a relação do subnível entre o subnível S comportar 2 elétrons e eu ter 2 colunas S? O máximo que o subnível S pode... Ó, tem outra aqui. O máximo que o subnível S pode ter são 2 elétrons, por isso 2 colunas. O mesmo para o P, tudo bem. Mas o que... Então, o que significa dizer, por exemplo, que um elemento está na primeira coluna do bloco S? O que significa dizer que um elemento está na primeira coluna do bloco S? Atenção. O que significa dizer que o elemento está na primeira coluna do bloco S? Vamos conferir? Espera aí. Eu vou descompartilhar. Vamos voltar na nossa tabelona doida. Pronto. Vamos lá. Todos devem estar vendo a tabela, certo? Ó, eu peguei a opção aqui, elétrons, para abrir o diagrama de Pauling. Abri o diagrama de Pauling aqui. E olha a distribuição eletrônica do hidrogênio. Veja, o hidrogênio é o primeiro elemento do bloco S, concorda? Vai olhando. Primeiro elemento do bloco S. A distribuição dele terminou em S1. Agora eu vou pegar o elemento que está abaixo dele, o lítio. Olha o que vai acontecer com a distribuição do lítio, gente. Ela termina em 2S1. Por que ela termina em 2? Ah, porque ele está no segundo período. Mas o fato dele estar na primeira coluna do bloco S me garante que a distribuição vai terminar em S1. Percebem? Ok? Por analogia, a distribuição do sódio tem que terminar em quê? Por favor. Distribuição do sódio. Três S1. Vamos ver? Olha lá. 3S1. Olha lá. E a distribuição do potássio? 4S1. Percebam o seguinte, ó. Distribuição do hidrogênio. Distribuição do lítio. 1S2, 2S1. Distribuição do sódio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Estão acompanhando? A hora que eu entrar no potássio, eu já estou entrando na quarta camada, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Tá? E se você olhar para os elementos que estão do lado, ó, hidrogênio, 1S1, hélio, 1S2, berílio, 2S2, magnésio, 3S2, 4S2 para o cálcio. Então, quer dizer, a gente pode generalizar isso da seguinte maneira. Veja.
Veja. Os elementos do bloco S, eles terão uma camada de valência sempre terminada ou em S1 ou em S2. Você pode testar qualquer um dos elementos da primeira ou da segunda coluna. Então, a gente pode dizer, de maneira genérica, que a camada de valência dos elementos ela é do tipo NS1, NS2. Isso para a família 1A, isso para a família 2A. Tá bom? Beleza? E aí você pode inserir aqui também o hélio, né? É que o hélio é um caso bem especial, né? Eu vou colocar aqui uma observação no caso do hélio, ó. Porque o caso do hélio é 1s2, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque ele está no bloco S com a distribuição eletrônica de 1s2, embora esteja relacionado ali nos gases nobres. Aí para o bloco P. Agora eu vou voltar na nossa tabela, hein? Eu vou voltar na nossa tabela. O bom de fazer com essa tabela é que a gente não precisa ficar fazendo distribuição eletrônica toda hora. Toda hora. Então, vamos lá. Espera aí. Vamos lá. Eu vou escolher o primeiro elemento do bloco P. Quem é o primeiro elemento do bloco P? O elemento que, vamos dizer assim, inaugura os elementos do bloco P. É o boro. É o boro. Veja. Veja. Olha onde está o boro. O boro está no grupo 13, ó. Tá? 13, ou família 3A. Veja que do ponto de vista de estar na família 3A, ele tem 3 elétrons, ele tem 3 elétrons na camada de valência, ó. Tá aqui a camada de valência dele, os 3 elétrons. Agora nota aqui na distribuição eletrônica dele, ele é o primeiro elemento com subnível P com elétron. Ele inaugura o subnível P no diagrama, tá? Se eu seguir a partir do boro, por exemplo, vou pular para o carbono, olha o que acontece com o subnível P. Olha a regra de Rand aqui. Lembra da regra de Rand? Ó. Olha o 2p2. 1s2, 2s2, 2p2. Então, quer dizer, à medida que você entra no bloco P, cada átomo que você anda para a direita, você está completando o subnível P daquele nível. Consegue compreender isso que eu estou falando? Né? O nível 2, ele admite subnível P. Então, 2p1, 2p2, 2p3. Olha os elétrons desemparelhados. O quarto elétron, eu vou ter que emparelhar com o primeiro, ó. 2p4, 2p5 e 2p6. Tudo bem isso? Então, quer dizer, à medida que você anda família a família no bloco P, você está preenchendo o subnível P daquele nível, tá? Então, vamos voltar lá para escrever isso. Bloco P. Ah, deixa eu voltar porque eu quero mostrar uma coisa para vocês de novo, gente. Eu queria chamar a atenção de vocês para o problema da camada de valência. Olha só. Pega lá o boro de novo. Boro. Eu estou falando aqui, eu estou acreditando que vocês estão vendo a tabela, tá? Qualquer coisa, se vocês não estiverem vendo, me avisa. Então, olha para o boro. Ele tem quantos elétrons na camada de valência? 3. Portanto, a camada de valência do boro, ela é 2s2, 2p1, tá vendo? Ó? 2s2, 2p1. Tá. Se eu for para o carbono, 2s2, 2p2. 2s2, 2p3. 2s2, 2p4. E assim sucessivamente. Se eu for para a linha de baixo, vamos pegar o cara que está embaixo do boro.
Então, o boro é 2s2, 2p1. Olha o alumínio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Percebe que o fato de estar embaixo do boro faz com que a configuração eletrônica seja muito parecida. Na verdade, ele tem um nível a mais. Mas a camada de valência é a mesma. Né? Pega lá o gálio. Olha o gálio. Percebam que o gálio já tem elétron em subnível D. Mas, Dan, você falou que ele é do bloco P, não é? É. Mas ele termina em P. Veja onde a distribuição eletrônica do gálio termina. 4p1. O que eu quero dizer é o seguinte, um elemento ele pode estar aqui no bloco P, ó, mas ele ter elétron subnível D. Todos esses elementos a partir do gálio já tem essa situação, ó. Olha o índio. Só que percebe que a camada de valência é a mesma, ó. Tá bom? Beleza? Olha esse aqui então, ó. O talho. Ele já tem elétron no subnível F. Mas percebe que a camada de valência continua sendo a mesma, ó lá, 6s2, 6p1. 5s2, 5p1. 4s2, 4p1. 3s2, 3p1. Tá? Beleza? Eu faço meio repetitivamente, gente, porque eu não sei se a conexão de todo mundo tá boa, às vezes a pessoa perde um pouquinho, tá? Então, às vezes pode parecer que estou meio prolixo, mas eu estou repetindo de propósito, tá bom? Então, vamos escrever isso lá na outra tela, por favor? Vamos lá. Bloco P. A gente pode dizer o seguinte sobre bloquítio P. Camada de valência. A camada de valência de um elemento do bloco P, ela vai ser do tipo ns2 npx. Onde o x ele varia de 1 a 6. Então olha aqui como é que você organiza a tua cabeça. O bloco P, ele começa aqui, ó. É muito importante que você perca um pouco o tempo, entre aspas, fazendo isso você. Tipo, é um desafio, porque depois que você faz isso, você vai fechar os olhos e a tabela vai começar a brotar na tua cabeça. Então, a coisa começa assim, ó. Grupo, família, camada de valência. Então, grupo 13 é a família 3A. Aqui a camada de valência vai ser NS2, NP1. Olha lá os 3 elétrons da camada de valência. Lembrar que os 2 subníveis estão na camada de valência, tá? Lembrando que esse N, né, gente, é uma forma genérica de você representar qualquer N que seja da camada da distribuição eletrônica. Esse aqui é a família do alumínio, tá? Grupo 14, família 4A, elementos do tipo NS2, NP2. Tá bom? Grupo 15, 16, 17 e 18. Aí aquelas famílias do nitrogênio, família do oxigênio, que são os calcogênios, halogênios e gases nobres. NS2, NP3. Inclusive, eu vou dizer para vocês uma coisa. Bom, primeiro eu vou falar. Não vou dizer para vocês uma coisa, eu vou terminar, senão eu acabo me enrolando. Aqui, NS2, NP4. NS2, NP5. E NS2, NP6.
Aqui a exceção fica por conta do hélio, né? Na família dos gases nobres. Tá bom? Beleza? Ô, gente, se você fizer tentar mentalizar isso aqui naquelas caixinhas, olha que interessante isso que eu vou contar para você agora, se você não sabe ainda, tá? Porque de repente isso aqui não seja uma novidade. Um dos problemas que muitos alunos têm é aquela história do elemento fazer um certo número de ligações. Se você olhar para esses elétrons aí, imaginar eles numas caixinhas, vocês concordariam comigo que em todos esses elementos, esses elétrons aqui, ó, estariam no mesmo orbital? Eles estão emparelhados. Esses elétrons que estão nas caixinhas do tipo P podem ou não estar emparelhados. Então, a partir dessa... Se você consegue memorizar isso que eu estou te mostrando aqui, você consegue, na hora, saber quantos elétrons estão emparelhados, quantos estão desemparelhados. Tá? Isso é um atalho para você depois determinar a ligação, se vai fazer ligação covalente ou dativa. Né? Por exemplo, né? Vou citar um exemplo. Vamos pegar um elemento da família 5A. O elemento da família 5A, ele tem uma camada de valência do tipo NS2NP3. Então, eu tenho certeza absoluta que a camada de valência desse elemento ela pode ser descrita assim, ó. 2 elétrons no S e 3 elétrons no P. Certo? Os 3 elétrons no P, por causa da regra de Rand, estão sozinhos. Então, eu poderia representar um elemento da família 5A de maneira genérica da seguinte maneira. Camada de valência. 2 elétrons emparelhados seriam os elétrons que estão no orbital S. E os 3 elétrons, eu desenharia eles separadinho. Ou seja, é um elemento que pode fazer 3 ligações covalentes e uma dativa. Tá? Você pode fazer isso com outros elementos, por exemplo, elemento da família 7A, elemento da família 6A, tá? Então, veja como a tabela periódica ela é uma ferramenta para você, para te ajudar mesmo, né? Eu olho para o elemento, imagino a configuração eletrônica dele, né? Tranquilo? Perguntas até aqui, gente? Perguntas? Gostaria de falar um pouquinho, vou falar um pouco do bloco D, tá bom? Bloco D. Para que a gente volte, para que nós falemos do bloco D, eu vou voltar àquela tabela da distribuição eletrônica para nós, tá? Aqui. Bom, para entender o bloco P, nós começamos com o boro, né? Que era o elemento que abria as portas do bloco P. Qual é o elemento que abre as portas do bloco D, gente? É o elemento chamado escândio. É o elemento chamado escândio. Tá ali, ó. Por que ele é o primeiro elemento do bloco D? Porque ele é o primeiro elemento no qual eu encontro elétron no subnível D. Lembra que no diagrama de Pauli, eu só começo a ter subnível D a partir da terceira camada. Né? Então, veja, olha a distribuição do escândio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Aqui acontece a primeira bugada do diagrama de Pauli. Qual é a primeira bugada? O último elétron não é o mais externo no diagrama. O elétron mais energético não está mais distante do núcleo. Aqui acontece o problema da confusão, né? Quais são os elétrons que estão mais longe? Os elétrons que estão mais distantes são os que estão na 4. Olha aí, ó, 4. Mas os elétrons que têm mais energia estão no subnível D, 3D.
Então, ó, escândio. O último lugar que ele vai é 3D. Né? A distribuição dele terminaria em, vamos dizer assim, né? 4S2, 3D1. Agora vocês já imaginem o que vai acontecer com o titânio. Olha o titânio. 4S2, 3D2. 4S3, 3D3. 4S4, 4S5 e assim por diante. Ó. Veja que o zinco, ele encerra a primeira linha do bloco D. Por quê? Porque ele é o último elemento onde cabe elétron aqui, ó, 3D10. Quando é que o bloco D volta a surgir? Aqui, ó, no ítrio. Olha a distribuição do escândio, gente, o do primeiro, ó. 4S2, 3D1. Até 4S2, 3D10. Agora, eu vou para o ítrio. Olha o ítrio. Distribuição do ítrio. 5S2, 4D1. 5S2, 4D1. Até 5S2, 4D10. Então, aqui a distribuição eletrônica ela é meio diferente por conta do subnível D. Como é que eu posso generalizar isso? Vamos voltar na nossa telinha final, na nossa telinha do PowerPoint. Vamos colocar aqui, ó. Bloco D. Os elementos dos grupos a gente organizou a família por camada de valência, não foi? Aqui não. Aqui eu vou colocar configuração eletrônica. Vocês já vão entender por quê. Se você pegar a configuração eletrônica de todo mundo que está no bloco D, você vai perceber que a distribuição eletrônica ela termina sempre assim, ó. Tananã S2. Opa, perdão. Tananã S2. E aí, o subnível mais energético, que é o D, né? Aquele que termina em D, ele vem com o número anterior, assim, ó. Aqui é D. Tá? Por exemplo, 4S2, 3D1, 3D1. Aliás, 5S2, 4D1. 6S2, 5D1. E aqui é de 1 até 10. Né? Basta a gente considerar o primeiro elemento daqui, ó, que foi o ítrio. Né? Tá? Beleza? Tudo bem? Os elementos do subnível F, gente, eu vou fazer um comentário meio rápido sobre eles. Tá? Por que eles são colocados aqui? Né, nesta região meio que fora da tabela. Vamos voltar lá para eu mostrar para vocês. Aqui. Agora eu vou mexer numa outra coisa da tabela aqui, ó. Eu não sei se vocês estão vendo aí na tela, aqui, ó, largo, largo. Tá vendo essa opção largo? O que essa opção faz? Ela coloca os elementos das terras raras aqui no meio. Antes de fazer isso, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa. Veja só. Os elementos que a gente chama de bloco F, que são esses que vocês estão vendo em azul, eles são 14 colunas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Tá? Esses dois elementos aqui, ó, o Lutércio e o Laurêncio, eles são, na verdade, daqui, ó, eles fariam parte desse buraco da tabela. Eles seriam elementos são elementos que estão encaixados aqui, como representativos do bloco D. Tanto é verdade que ele está com a mesma cor do elemento do bloco D, ó. Quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha a distribuição dele onde termina. Em D. Opa, perdão, ó. D1. E esse aqui também, ó. Tá? Beleza? O que acaba acontecendo, né?
Por que eles são colocados aqui? Por conta da semelhança de propriedade com esses caras daqui, tá? Agora eu vou abrir a visão larga, vocês vão ver o que vai acontecer. Olha que legal. Espera aí que eu vou ter que dar um... Puta, eu não sei se eu vou conseguir. Ó, agora sim. Isso aqui seria a tabela colocando os elementos dos blocos F junto. Então, ó, bloco S. Os 8 elementos do S, os 7 elementos do S1, ó. S2. Aí bloco P. Aqui o bloco D, ó. E o bloco F. Tá? Bloco F. Tá? Claro que colocando o bloco F aqui, né, a gente não teria aquela visão de numeração aqui. Você não tem essa numeração. A gente não classifica os elementos em família 3 do bloco F, tá? Beleza? Tudo bem, gente? Tranquilo? Aqui tem o desenho, ó. Aqui o desenho. Tá? Então, isso que eu contei para vocês é a parte... não é que ela é a parte superficial, mas essas informações, elas estão na sua cara, na tabela. Como assim? Eu consigo, agora... escolher um elemento qualquer da tabela e determinar, a partir do posicionamento dele, a estrutura eletrônica. Então, quer dizer, sabendo a linha e sabendo a coluna, eu consigo determinar a estrutura eletrônica dele. Tá? Então, essa primeira parte a gente comentou. Tá? Claro que a gente vai fazer exercício disso, depois, quando a gente terminar toda a teoria, eu gosto de trabalhar sempre a teoria de uma vez só, que daí os exercícios ficam mais coesos. Tá? O que a gente vai fazer agora, nesse final de discussão, é entrar um pouquinho nas propriedades que estão mais escondidas da tabela. Né? Quer dizer, isso aí que eu estou olhando está relacionado com a estrutura, mas o que mais eu posso encontrar na tabela relacionado à estrutura? Então, a segunda parte, ela começa a falar de propriedades periódicas. Como eu disse para vocês, a gente vai concentrar nossa discussão hoje no conceito de raio atômico. Tá? E aí, depois a gente, na aula de amanhã, a gente fala de energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Tá? Aí vão surgir outras palavras aqui também, né? Eletropositividade, reatividade química, que também são formas diferentes de você se referir a essas propriedades aí. Bom, para começar a história, eu queria chamar vocês a atenção dessas duas figuras, porque essas duas figuras, embora sejam bem diferentes, elas estão representando processos químicos idênticos. Na figura da esquerda, dentro desse becker, você tem o processo de oxidação. Espera aí. Fala. Ainda, né? Eu pulei e larguei vocês falando lá. Vocês estão vendo a tabela ainda, né? Obrigado. Valeu, Carol. Obrigadinho. Tá aqui. Agora sim. Vocês só perceberam que eu não estava falando por causa da imagem, né? Que eu não estava na tela. Agora vocês estão vendo a imagem. À esquerda, um pedaço de sódio sendo oxidado em contato com a água. À direita, um pedaço de ferro oxidado em contato com a água. Né? São dois processos de oxidação, são dois processos equivalentes, porém eles são caracterizados por velocidades diferentes. Né? O processo de reação do sódio com a água é muito mais violento do que o do ferro, né? Libera muito mais energia. Essa diferença química, ela tem, para variar, uma explicação estrutural. E é sobre isso que eu estava falando no começo da aula, que eu acho que a parte mais legal do estudo da tabela é perceber que todo esse comportamento de um elemento gostar mais de reagir,
o outro ser estável, um gostar de perder, outro gostar de ganhar elétron, tem a ver com as características do átomo. E todas elas vão depender do raio atômico. Tá? Para começar a nossa discussão de raio, peraí. A gente vai definir o raio atômico como sendo uma distância média entre o centro do átomo e a camada de valência. Na prática, essa distância ela é bem difícil de medir. Né? Vamos imaginar por que ela seria tão difícil. Porque é difícil você pegar um átomo isolado. Primeiro que é difícil você encontrar um átomo isolado na natureza. Né? Você encontra gás nobre, mas como que você vai encontrar um átomo de sódio isolado? Então, muitas vezes a medida do raio ela é feita de outras maneiras. Por exemplo, quando eu quero medir o raio atômico do oxigênio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir eu tenho que pegar uma molécula de O2. Então, por exemplo, imagina que eu tenha 2 átomos de oxigênio nessa figura que vocês estão vendo aqui. A partir de alguma técnica, eu meço a distância entre os 2 núcleos e aí eu divido por 2. E aí eu tenho a estimativa do raio. Tá? Isso é, na prática, o que é raio atômico, né? Como é que a gente define, como é que a gente mede. Agora, na teoria, você vai definir raio atômico como sendo a medida do centro do núcleo, do centro do átomo, ou do núcleo, até a sua camada de valência. Tá? Beleza. Por que a gente costuma dizer que o raio atômico é uma propriedade periódica? Porque o raio atômico ele pode ser comparado. Veja, eu não posso medir o raio a partir da tabela, mas eu posso olhar para os átomos e estabelecer um comparativo de raios a partir da posição deles na tabela. Então, onde que a coisa começa a ficar interessante? O fato de você saber se um átomo está mais para cima ou mais para baixo, mais para a direita ou mais para a esquerda, vai fazer com que você consiga prever o raio dele. Olha, esse átomo é maior do que tal átomo. Tá? Então, nesse sentido, a gente fala que o raio é uma propriedade periódica. Esse raio atômico, ele depende de alguns fatores. Ele depende de, primeiro, a coisa mais óbvia, né? O número de camadas. Essa é a coisa mais óbvia. Quanto mais camadas tem o átomo, maior vai ser o raio dele. Só que tem um outro fator que talvez numa primeira pensada você talvez não consiga perceber, mas eu vou te convidar a uma reflexão. Vamos considerar que o átomo tem camadas, certo? E vamos considerar que eu já sei que essas camadas têm a ver com a posição horizontal do átomo, né? Então vamos parar para pensar um pouquinho. Será que eu posso dizer, por exemplo, que o hidrogênio e o hélio têm o mesmo raio atômico porque tem uma camada? Será que isso é plausível? Né? O convite que eu estou fazendo para essa nossa reflexão é pensar o seguinte: será que tem alguma outra coisa além do número de camadas que pode interferir? O que vocês acham, gente? Alguém chuta aí? Quem que vocês acham que é maior, hidrogênio ou hélio? Vamos ver como é que vocês estão desse assunto aí. Pensa num átomo que tem um próton e um elétron, hidrogênio. Pensa num átomo que tem 2 prótons e 2 elétrons, hélio. E aí? E de preferência, se vocês, eu gostaria mais que vocês não me dissessem quem é maior ou menor, necessariamente, mas tentassem me dizer o que vocês levariam em consideração para pensar nisso.
Por exemplo, tem uma turma de uma galera que pode pensar assim: ah, Dan, eu acho que o hélio é maior. Porque, meu, ele tem 2 prótons e 2 elétrons, certo? Ele tem 2 prótons e 2 elétrons. O outro tem 1 próton e 1 elétron. Então, puta, é maior. Será que isso é razoável pensar? Por exemplo, a gente já não descobriu, desde o modelo de Rutherford, que o núcleo do átomo é ínfimo perto do átomo em si? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: vocês acham que vai fazer diferença em termos de tamanho atômico um átomo ter 1 próton ou 2? Se esse 1 próton ou 2 está numa região infinitesimalmente pequena? Ah, você pode falar assim, mas tem os elétrons, né? Tem os elétrons. E é aí que está a história. Os elétrons estão organizados em níveis, certo? Peraí que tá vindo comentário aqui, não sei se é comentário. Chat. Por que meu chat está travado? Aqui, apareceu. Pronto, aqui. Não necessariamente. Não necessariamente. O fato do átomo ser maior ou menor não tem relação com abundância. Não. Tá? Por exemplo, o hidrogênio é o átomo mais abundante no universo. Ponto. E ele é o menor átomo. Né? Talvez até por isso ele seja o mais abundante. Né? O que a gente vai perceber é que a abundância de um elemento ela está muito associada, primeiro, à sua complexidade. Né? Os elementos mais pesados, eles são mais difíceis da gente encontrar. A Terra é um planeta privilegiado nesse quesito. Né? O que eu quero dizer com isso? A quantidade de elementos químicos que nós conhecemos na Terra, você não encontra em outros planetas, pelo menos não há indícios de que em outros planetas você tenha essa variação de elementos químicos como tem na Terra. Tá? O problema todo é a complexidade. Né? O hidrogênio, o hélio, o lítio foram os primeiros elementos e são formados em processo de fusão nuclear. Tá? Então, por exemplo, se você vai fazer uma análise do Sol, o que você vai encontrar ali pra caramba? Hidrogênio, hélio, lítio, talvez um pouco de boro, carbono, né? Que são os elementos mais leves, tá bom? Bom, o que vai interferir também na história, e aí acabam as obviedades da química, é a força de atração nuclear sobre as camadas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você pode ter dois átomos, que tenham 4 camadas, os dois. Tá? Pensa aí qualquer átomo do quarto período. Tá? Só que as 4 camadas de um átomo podem estar mais compactadas. Você pode ter, por exemplo, coisas assim, ó. Imagina aqui o núcleo de um átomo. Aqui eu vou desenhar 4 camadinhas eletrônicas. 1, 2, 3 e 4. E aí você tem um outro átomo que tem as mesmas 4 camadas, só que mais expandidas. Aí você fala assim, ué, mas Dan, o que motivaria isso a acontecer? A quantidade de próton no núcleo. Porque qual que é o problema? Não são todos os átomos que têm 4 camadas que têm a mesma quantidade de próton. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo? Ó, deixa eu zoomar. Pega o elemento potássio. O elemento potássio, ele é o primeiro elemento do quarto período. Ele tem 19 elétrons distribuídos em 4 camadas. Ok? 19 elétrons em 4 camadas. E essas 4 camadas estão sendo atraídas por 19 prótons. Ok? Agora pega o cara lá do outro lado. Esse cara, ele tem
36 elétrons. Só que os 36 elétrons estão nas mesmas 4 camadas. Não é porque ele tem mais elétron que ele tem mais camada, nesse caso. Só que essas 4 camadas estão sendo atraídas por 36 prótons. Então você tem, de um lado, 4 camadas atraídas por 36 prótons. Do outro lado, 4 camadas atraídas por 19 prótons. Percebem a situação? Então eu queria que vocês me dissessem o seguinte. Considerando que um desses átomos é o potássio e o outro é o argônio, quem seria quem? Potássio, argônio. Potássio, argônio. Quem é o potássio, quem é o argônio? Aqui eu vou colocar assim, ó. Mesmo número de camadas, né? 4 camadas para cada um. Porém, este cara tem mais prótons no núcleo. Mais prótons. E esse aqui tem menos prótons. Tá? Uma coisa importante é que chama a atenção de vocês é que quando eu escrevo que o raio atômico depende de e coloco 2 tópicos, eu quero deixar claro que esses 2 tópicos eles são em ordem de prioridade. Explico melhor. Quando você tiver que analisar de maneira comparativa o tamanho de 2 átomos, qual é a primeira coisa que você vai olhar? O número de camadas. Vence aquele que tiver mais camadas, porque se ele tem mais camadas, o tamanho dele é maior. Não dá para você comparar um átomo de 1 camada com um átomo de 3, não tem como. Não dá. Agora, quando é que você vai se atentar para o problema do núcleo? Quando você estiver comparando átomos com o mesmo número de camadas, ou seja, em termos práticos, quando você estiver comparando átomos com o mesmo período. Mesmo período. Então, olha, tem lá uma questão VOF, eu preciso saber quem é maior, o potássio ou o argônio. Então, só para responder a pergunta, né? Quem é maior, ó? Aqui eu vou colocar o argônio, ó, gente. Aqui é o argônio e aqui é o potássio. Tá? Potássio. Beleza? Agora, se eu for comparar, por exemplo, o potássio, deixa eu dar um zoom aqui. Se eu for comparar o potássio com o rubídio, gente, aí não tem discussão. O rubídio é maior, porque a distribuição eletrônica dele vai até a 5ª camada. Vai terminar em 5s1, tá bom. A do potássio termina em 4s1, tá bom, mas não é isso. Tá? Então, quando você está comparando átomos dentro de uma coluna, a análise ela é mais fácil. Por quê? Porque quanto mais para baixo, maior o átomo. O que você tem que precisar tomar cuidado? Quando você tiver que comparar átomos de uma mesma linha. Aí você tem que olhar para o número de prótons, tá? Quer dizer, uma coisa a gente pode também concluir, né? Quanto maior o número atômico, maior será a força de atração nuclear, maior será a força de atração nuclear sobre as camadas.
Quer dizer, em alguns exercícios essa frase aparece assim, né? Quanto maior a carga nuclear, maior a força de atração nuclear sobre as camadas. Carga nuclear está implícito por trás dessa expressão a ideia de número de prótons, né? Número de cargas positivas dentro do núcleo. Quanto mais carga positiva no núcleo, mais carga nuclear. Tá bom? Tudo bem, gente? A gente pode, digamos assim, resumir isso de uma forma mais didática, né? Então, eu gosto muito de refletir o conceito, mas assim, como é que eu transformo isso numa coisa rápida, né? Como é que eu olho para o tamanho dos átomos na tabela? Vamos observar aqui. Olha só. Aqui está a regrinha das apostilas de raio atômico, né? Quer dizer, depois que a gente faz toda essa discussão, aí a gente pode falar da regrinha. A gente combina, né? Veja que são dois fatores, né? A gente percebe que são dois os fatores, né? Primeiro, o número de camadas. Primeiro critério, né? Para ver quem é maior. Se empatar no número de camadas, o que a gente vai usar como segundo critério? Aí sim a força de atração no núcleo. Peraí. Então, a gente pode combinar essas duas coisas com isso aqui. Estão me chamando aqui no chat. Três camadas, né? Três. Eu falei três. É o criptônio. Eu botei errado aqui, Anjo. Obrigado, viu? É criptônio. Ainda bem que vocês falaram. Aqui, criptônio. Ele está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Estou comparando o potássio aqui do ladinho esquerdo com o criptônio. Tá? Obrigado, viu? Pronto. Então, para a gente concluir essa abordagem do raio atômico, a gente combina os dois critérios das setinhas. Então, primeiro, olha para a setinha da vertical, a setinha 1. A setinha 1 é a primeira coisa que vai determinar se o átomo é grande ou pequeno, né? Número de camadas. Então, quer dizer, os átomos que estão mais abaixo da tabela terão maior número de camadas. Tá. Agora, vamos olhar para a setinha 2. A setinha 2, ela mostra o número, os átomos que estão no mesmo período, né? Os átomos que estão no mesmo período. Tá. Como ela está sendo escrita da direita para a esquerda, ela deve ser lida da direita para a esquerda. Tá. O que está acontecendo da direita para a esquerda? O número atômico do elemento diminui. Quer ver? Ó? Vamos lá na quarta linha. Agora vou ter a oportunidade de me redimir. Criptônio, número atômico, 36. Bromo, 35. Selênio, 34. Arsênio, 33. 32. O que está acontecendo com o núcleo do átomo? Ele está perdendo próton à medida que você anda da direita para a esquerda. Então, veja, esses átomos eles têm todos 4 camadas, mas à medida que você caminha para a esquerda, essas 4 camadas vão ficando atraídas cada vez por menos prótons. Então, as camadas vão relaxando. Quando você anda, então, da direita para a esquerda, você tem uma diminuição do número de prótons. Então, vou escrever aqui, ó. Diminuição da carga nuclear. Tornando as camadas menos compactas. Tornando as camadas menos compactas. Claro que quando eu falo isso, né, eu estou falando dessa situação sempre comparativamente, né? Compactas.
Beleza? Então, você tem os átomos que são localizados nessa região da tabela aqui, ó, tendem a apresentar os maiores raios atômicos, tá? Os átomos que estão colocados nesse outro extremo da tabela são os átomos que têm menor raio atômico. Até por causa dessa situação, né, dessas duas propriedades, dessas duas características, a gente percebe aquela divisão que eu vou comentar na próxima aula, né, de metal e não metal. Por que a divisão metal e não metal ela é na diagonal? Vocês já pararam para perceber isso? Por que ela é feita na diagonal? Porque ela segue o padrão do raio atômico. O que eu quero dizer com isso, gente? O raio atômico vai determinar o caráter do átomo. Os átomos de raio atômico pequeno terão caráter ametálico. O que é um caráter ametálico? É o não metálico. Ah, não diga, Danilo. Dirts. Tá? À medida que o raio do átomo vai crescendo, ele vai exibindo um outro comportamento. Um comportamento metálico. Né? Dan, por que tem mais metal que não metal na vida? Não sei. Mas tem, visivelmente tem. Né? Tá? E os elementos que a gente vai chamar de semimetais ou de metalóides, né? Que são colocados aqui em azul clarinho, eles têm esse comportamento que oscila um pouco, né? Para algumas propriedades ele tem um caráter metálico acentuado, para outras propriedades o caráter já é ametálico, tá? Mas as propriedades químicas elas oscilam dentro desse espectro, né? De doar e receber elétron, e isso varia de acordo com o raio e a carga nuclear, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso. Dúvida, gente? Eu já vou encerrando por aqui, tá? Quero saber se vocês têm alguma dúvida.